É importante notar que o Estado moçambicano foi construído e edificado na base de discórdias, intolerância política, violência social, cultural e econômica. A luta pela conquista do poder político, falo concretamente no período do ano 1974 a 1975, ofuscou a visão de muitos, embriagados pela euforia da queda do regime salazarista em Portugal e da iminência da independência nacional. Foi negada todas as possibilidades de uma independência que passasse por um processo democrático fundado numa efetiva separação de poderes no país. Durante muitos anos, o aspecto do partido Estado dominante, caracterizado pelo controle político efetivo de todo o aparelho do Estado e dos seus poderes públicos, limitou a iniciativa individual em várias esferas da vida social do país, combinando com a promoção de autocensura nos servidores públicos. Esta autocensura era um mecanismo de autodefesa individual imposto pelo sistema político que foi abraçado sem passar por uma Assembleia Constituinte devidamente eleita por um sufrágio universal. Só se admitia em Moçambique um pensamento político ideológico comum, um pensamento social e econômico comum. As ideias de todos aqueles que não comungassem com o ideal político dos dirigentes que detinham o poder no país foram combatidos até a morte. Isso, todos aqui, sobretudo os mais velhos, sabem disso. Esta situação que prevaleceu ao longo de toda a Primeira República destruiu vários setores da economia e impediu o surgimento de iniciativas privadas à altura dos desafios que o país enfrentava. Escuso-me aqui falar das guerras e suas razões. É sempre difícil existirem mudanças efetivas numa situação em que não existe uma separação efetiva de poderes e onde esses poderes não se podem policiar com eficiência. É igualmente difícil existir mudanças com as mesmas pessoas e com os mesmos comportamentos, mesmo que tais comportamentos se confundam com algumas aberturas democráticas. Durante os tempos da economia centralizada e do partido único a ditar os destinos do país e de todos os cidadãos, o setor privado jamais foi encorajado. Tal situação fez com que o maior empregador seja o próprio Estado moçambicano. Ao abraçarmos as políticas de economia de mercado, numa situação em que os servidores públicos de escalão mais alto no país têm a possibilidade de capturar o setor privado, instituindo leis que lhes permitem transformar-se eles mesmos em empresários, embora muitas vezes sem o know-how. Exigindo, transformou-se o setor privado em centro de disputa, não de progresso empresarial, mas de soluções de problemas imediatos do dia a dia de cada família empresarial. O setor privado enfrenta problemas sérios. Vejamos, as pequenas e médias empresas não estão a gerar oportunidades de negócios, emprego e nem riquezas em escala desejáveis para dinamizar a economia nacional e assegurar a existência da classe média. O mercado informal visa resolver os problemas do momento, mas sem sustentabilidade, que lhe permita que a médio e longo prazos cresça e não há especialização do produto.
O mercado nacional está dependente do orçamento do Estado. Nesta esteira, os lobistas, comissionistas ou facilitadores para engajar o Estado nos negócios podem ser políticos, amigos, donos da situação, padrinhos ou familiares que influenciam ou pressionam na tomada de decisão de adjudicação, a assinatura de contratos ou medidas econômicas e financeiras para beneficiar um determinado grupo. A outra área problemática são as empresas públicas. Muitas destas empresas sobrevivem graças ao orçamento do Estado, mas têm na sua administração um administrador não executivo, muitas vezes por inerências políticas. No quadro socioeconômico de Moçambique, os níveis de acumulação de riquezas, os níveis de crescimento da pobreza e o controle direcionado do poder econômico dão indicações de que somos uma sociedade de extremos. Há ausência de uma classe média capaz e com um poder econômico sustentável. A teia de corrupção determina as regras do jogo. A falta do empresariado nacional forte, com autonomia e gerador de emprego, torna os gestores do Estado mais arrogantes, intolerantes e dominantes. No campo político, os partidos políticos da oposição não estão associados com grupos econômicos nem multinacionais. Os partidos políticos da oposição sobrevivem na base do espírito da voluntariedade dos seus membros e boa vontade dos militantes, contrariamente ao que ocorre no partido do poder. Quando vi a palavra hijacking, lembrei-me dos anos 70 e 80 do século passado, das ações dos terroristas ou libertadores e dos sequestros e desvios na aviação civil. Numa situação em que há uma bancada parlamentar que domina e controla de forma efetiva o poder legislativo, a probabilidade do processo de legislar ser sequestrada é também maior. Urge estabelecer mecanismos contra a probabilidade de sequestro do poder legislativo através de um modelo de governação parlamentar que transforme a Assembleia da República num órgão equilibrado. Na situação atual, de acordo com o artigo 171 da nossa Constituição da República, a função de deputado é compatível com o poder executivo, judiciário, diplomata de carreira, força de defesa e segurança, governação provincial e local. No artigo 7 do Estatuto do Deputado, as incompatibilidades são acrescidas que o deputado não pode ser empregado, remunerado por Estado estrangeiro ou organização internacional, nem pode ser um jornalista no ativo em órgãos de comunicação social. Não há nenhum impedimento para o exercício de atividade econômica, nem da docência, muito menos na área da assistência médica ou paramédica. Um dos deveres do deputado, de acordo com a linha M do artigo 21 do Estatuto do Deputado, deve declarar o seu patrimônio nos termos da lei. Tal declaração é depositada na sede da PGR. No âmbito da sua atuação e competências e de acordo com seu mandato, o deputado não gera finanças públicas, nem toma decisões para a adjudicação de obras, quer de infraestruturas ou produção de livros e etc. A Assembleia da República, entre várias funções, tem apenas que legislar, fiscalizar os atos do Executivo e aprovar o orçamento do Estado. A existência de conflitos de interesses particulares na
a apresentação de um projeto-lei obriga o deputado que faça previamente uma declaração. A Assembleia da República tem 250 deputados e no artigo 63 do Regimento da Assembleia da República define-se o formato das deliberações do plenário. A Assembleia da República só pode deliberar achando-se presentes mais de metade dos deputados. As deliberações da Assembleia da República são tomadas por mais de metade dos votos dos deputados presentes. Depois, há o aspecto da eleição de personalidades, que se faz via voto secreto, e a revisão da Constituição, que requer os 2/3 dos deputados.